Ele mudou completamente depois da nossa primeira vez juntos. Meu nome é Vanessa, tenho 29 anos, e até algumas semanas atrás eu acreditava que havia finalmente encontrado um cara diferente. Felipe parecia ser tudo o que eu procurava, gentil, atencioso, maduro aos seus 34 anos. Depois de 9 meses sem me relacionar com ninguém, eu estava pronta para uma nova chance no amor. Conhecemos Felipe através de uma amiga em comum, a Camila, que insistia que éramos a combinação perfeita. Vanessa, ele é exatamente seu tipo, ela repetia. Trabalhador, carinhoso e está procurando algo sério. Durante o primeiro mês de namoro, Felipe realmente parecia confirmar todas as expectativas da Camila. Ele me mandava mensagens todos os dias, desde bom dia até boa noite. Ligava para saber como tinha sido meu dia no trabalho, lembrava de detalhes pequenos das nossas conversas. Quando saíamos, sempre se oferecia para pagar a conta, abria a porta do carro para mim, me tratava como uma princesa. Em um dos nossos encontros, ele segurou minhas mãos e disse: Vanessa, você é linda, mas o que mais me atrai em você é seu coração. Você é uma pessoa genuinamente boa, e isso é raro hoje em dia. Eu estava me apaixonando. Depois de tanto tempo sozinha, depois de tantos relacionamentos frustrados, Felipe parecia ser a resposta para minhas orações. Conversamos sobre nossos objetivos, sonhos, e ele sempre demonstrava interesse genuíno. Falava sobre querer construir algo sólido, sobre estar cansado de relacionamentos superficiais. Na quinta-feira passada, decidimos que era a hora de dar o próximo passo. Felipe tinha me convidado para conhecer um bar novo do lado da casa dele, onde uma banda que ele gostava ia tocar. Vai ser especial, ele disse pelo telefone. E se você quiser, pode ficar na minha casa depois. Sem pressão, só se você se sentir confortável. Eu me senti confortável. Mais do que isso, eu queria. Fazia 9 meses desde minha última relação íntima, e com Felipe tudo parecia certo. Caprichei no visual, comprei uma lingerie nova, estava animada e nervosa ao mesmo tempo. O bar estava cheio, a banda era ótima, e Felipe estava ainda mais carinhoso que o normal. Segurava minha mão, me apresentou para alguns amigos, dançamos juntos. Bebemos alguns coquetéis, rimos muito, e quando ele sugeriu irmos para a casa dele, que ficava literalmente na esquina, eu topei sem hesitar. O apartamento dele era pequeno mas aconchegante. Colocou uma música ambiente, ofereceu uma taça de vinho e começamos a nos beijar no sofá. Tudo fluiu naturalmente. Quando fomos para o quarto, ele estava gentil, carinhoso, me fazia sentir desejada. O sexo foi incrível, apaixonado e intenso, exatamente como eu esperava que fosse com alguém especial. Mas então aconteceu algo que me deixou completamente desconcertada. No segundo em que Felipe terminou, literalmente no segundo, ele saiu de cima de mim e disse: Nossa, foi incrível. Mas não esperou nem minha resposta. Simplesmente se levantou e caminhou nu até a cozinha. Eu fiquei deitada na cama, ainda processando o que tinha acontecido, quando vi Felipe pegando o celular que estava carregando na bancada da cozinha. O apartamento era pequeno, tipo estúdio, então eu conseguia ver tudo da cama. Ele ficou lá parado, mexendo no telefone, depois abriu o que parecia ser um aplicativo de esportes e começou a assistir os melhores momentos de algum jogo de futebol. Fiquei ali nua, me sentindo exposta e confusa. Felipe estava a uns 3 metros de mim, completamente absorto na tela do celular. Depois dos highlights do futebol, ele começou a digitar furiosamente, claramente respondendo mensagens. Isso durou uns 10 minutos que pareceram uma eternidade. Quando finalmente voltou para o quarto, não disse uma palavra. Plugou o celular na tomada ao lado da cama, colocou o alarme para 7 horas da manhã, e então, ainda de costas para mim, disse: Você pode ficar se quiser, mas só para você saber, vou acordar às 7 horas porque quero ir para a academia. Boa noite. Eu não conseguia acreditar. Boa noite? Foi tudo que consegui murmurar de volta. Mas ele já tinha se virado para o lado oposto da cama e aparentemente adormecido. Fiquei ali do meu lado da cama, me sentindo completamente invisível. Era como se eu tivesse cumprido minha função e agora era apenas um inconveniente no espaço dele. Tentei dormir, mas minha mente não parava. Será que eu estava exagerando? Talvez ele fosse apenas cansado, mas não fazia sentido. Minutos antes ele estava completamente energizado. E aquela frieza toda, a falta total de carinho pós-intimidade, era algo que eu nunca havia experimentado. Às 7 horas em ponto, o alarme tocou. Felipe acordou e disse bom dia de forma mecânica, como se eu fosse uma colega de trabalho. Nem um sorriso, nem um toque, nada. Ele pulou da cama imediatamente e foi direto para o banheiro. Eu me levantei também, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Quando saí do banheiro, Felipe estava no guarda-roupa escolhendo roupas para a academia. Tentei puxar conversa. Então, você vai treinar com algum amigo hoje? Vou sim, com o Hugo, ele respondeu sem nem olhar na minha direção, continuando a procurar uma camiseta. Vamos fazer treino de peito e tríceps. Peguei meu celular e chamei um Uber. Legal, espero que tenham um bom treino, disse, ainda tentando manter um clima normal. Mas Felipe continuava sem me olhar, como se eu fosse um fantasma no quarto dele. Quando o Uber chegou, Felipe me acompanhou até a porta. O motorista tinha parado no final da rua por causa de uma obra que estava bloqueando a entrada. Tchau, ele disse, e me deu um aceno com a mão, como se eu fosse uma conhecida casual saindo de uma festa. Caminhei sozinha até o carro, me sentindo humilhada e usada. Durante todo o trajeto para casa, fiquei esperando uma mensagem dele perguntando se eu havia chegado bem, ou dizendo que havia gostado da noite anterior. Nada. Passaram-se 2 dias inteiros. 2 dias de silêncio absoluto. Eu checava o celular obsessivamente, mas nada de Felipe. O mesmo homem que me mandava mensagens todos os dias durante um mês inteiro havia simplesmente desaparecido. Ontem à noite finalmente recebi uma mensagem dele. Apenas 4 palavras. Já se recuperou?
Fiquei olhando para a tela do celular, incrédula. Já se recuperou? Como se o sexo tivesse sido algum tipo de maratona que me deixou exausta por dias. Como se ele estivesse fazendo piada com a situação toda. Liguei imediatamente para Camila e contei tudo. Ela tentou defender Felipe. Ai, Vanessa, talvez ele só estivesse cansado. Homem é assim mesmo às vezes, eles ficam meio bobos depois do sexo. E esses 2 dias ele deve ter estado ocupado com trabalho. Mas eu sabia que não era isso. Felipe nunca havia estado ocupado demais para me mandar pelo menos uma mensagem de bom dia durante o mês que nos conhecíamos. E aquela frieza imediata após a intimidade não tinha nada a ver com cansaço. Era desrespeito puro. Camila, eu não sou uma prostituta, expliquei para minha amiga. Eu não estava esperando pedido de casamento, mas um mínimo de carinho, de consideração. Ele me tratou como se eu fosse um objeto descartável. Quanto mais eu pensava, mais revoltada ficava. Felipe sabia que eu não era de fazer sexo casual. Tivemos várias conversas sobre relacionamentos, sobre como eu levava a sério a intimidade. Ele sabia que fazia 9 meses que eu não me relacionava com ninguém. Sabia que aquilo era especial para mim. Decidi não responder a mensagem dele. Se Felipe achava que podia me tratar daquela forma e depois mandar uma mensagem debochada, estava muito enganado. Bloqueei o número dele em todos os aplicativos. 3 dias depois, ele apareceu no meu trabalho. Vanessa, posso falar com você? Perguntou, parecendo genuinamente confuso. Por que você me bloqueou? Fiz alguma coisa errada? Eu não conseguia acreditar que ele realmente não sabia. Felipe, você me tratou como lixo depois que transamos. Saiu da cama para ver futebol no celular, me ignorou completamente na manhã seguinte, e depois sumiu por 2 dias. Como você acha que isso me fez sentir? Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então disse, nossa, eu não percebi que você ficou chateada. Pensei que estava tudo normal. É que eu sempre acordo cedo para a academia, e tinha algumas mensagens de trabalho para responder. Felipe, o interrompi, o problema não é você acordar cedo ou ter mensagens. O problema é você ter me tratado como se eu fosse invisível depois de um momento que deveria ter sido especial para nós dois. Ele tentou argumentar mais um pouco, mas eu já havia tomado minha decisão. Disse que não queria mais vê-lo e pedi para ele não aparecer mais no meu trabalho. Hoje, 2 semanas depois, posso dizer que tomei a decisão certa. Felipe mostrou sua verdadeira face naquela noite, um homem que vê as mulheres apenas como objeto de prazer, que consegue fingir ser gentleman enquanto está conquistando, mas revela quem realmente é no momento da intimidade. Ainda dói um pouco, porque eu realmente achei que ele era diferente. Mas prefiro descobrir o caráter de alguém cedo do que depois de me envolver emocionalmente ainda mais. Minha autoestima vale mais do que qualquer relacionamento baseado em desrespeito. Vocês acham que eu exagerei ou ele realmente foi desrespeitoso? Você já descobriu o verdadeiro caráter de alguém na intimidade? Segue o canal, tem muito mais por vir.